O visagismo trabalha com a pessoa da cabeça aos pés, tanto homens quanto mulheres, né? Homens e mulheres. O visagismo trabalha com essas duas áreas. Bom, estamos aqui na hora do visagismo, são 13 horas e 43 minutos. Meu nome é Robson Trindade e a gente vai falar aqui de visagismo, né? Como eu disse, gostaria que você clicasse no aviãozinho aí e compartilhasse para algumas das pessoas que você conhece, para a gente aumentar aí o número de pessoas participando desse papo super legal que a gente vai ter hoje. E o nosso tema hoje nós vamos falar de postura. O que a gente vai falar hoje? Postura. É isso que a gente vai falar. Quando a gente pensa em postura, a gente tem que pensar no âmbito geral. Tem postura que você tem na sua vida pessoal, postura que você tem na sua vida social, postura que você tem na internet, ou seja, no mundo midiático. E o nosso tema principal hoje, de postura, é para falar da sua postura no universo profissional, na sua vida profissional. Como você pode fazer com que a sua postura seja impactante para as pessoas que trabalham com você, para os seus parceiros e principalmente para os seus clientes, né? Então, o que seria a postura? O que seria a postura, né? A postura é como a gente fala. Postura é como a gente se expressa, como você se expressa. A postura é como nós nos apresentamos para as pessoas, né? Como é que é a postura, né? A nossa energia, a imagem, a linguagem corporal, o corpo, os olhos, os movimentos. E como está o seu salão, a ordem, a limpeza. Então, nós vamos seguir falando hoje que a postura, o que ela significa, o que ela não significa, o que é ter postura para acelerar os seus resultados. Eu vou dar um exemplo de um caso concreto. Então, vamos tentar romper esse pensamento que você tem com relação a eu não consigo, eu não sei, eu não vou fazer, tal, né? Eu vou tentar explicar para você como você não deve fazer e a gente vai levar você até a maneira correta de você fazer. Essa é a estrutura que a gente vai trabalhar hoje. Mas falando do que seria a postura, né? Lógico que quando você fala, isso está inserido diretamente na sua postura. As pessoas buscam em você segurança. E quanto melhor, de maneira mais clara, mais tranquila você se expressa, mais você gera confiança e credibilidade. Lógico que a expressão, quando alguém te faz uma pergunta, dependendo do tom que você responde, a pessoa fala assim, nossa, você está bravo? Você fala, não estou. É porque você se expressou de maneira agressiva, e aí quem olhou de longe achou que você estava bravo. Então, a expressão também é muito importante no processo da postura. Ocorre muitas vezes que a pessoa te faz uma pergunta e você praticamente não responde a pergunta, ou você responde tão baixo, de maneira tão tímida, que a voz quase não sai. Isso também está alicerçado à postura. Então, se for muito agressivo ou se for muito manso, ambos passam uma informação que não condiz com o tipo de atividade que você exerce. Lógico que a maneira que você se apresenta também é muito importante. Então, assim, tá com a roupa toda manchada, toda suja, toda mal passada, toda torcida, tá sem pelo menos escovar o cabelo, sem fazer uma maquiagem básica, sem ter os seus óculos limpos, né? Tem uma série de fatores que estão ligados diretamente à forma de você apresentar. Também a sua postura, né? Tem pessoas que, quando vão atender alguém, tá acuado assim, né? Já tá meio depressivo já. Faz parte da energia da pessoa. Tem que falar ereto, forte, firme, de frente, falar aquilo que você pensa, aquilo que você acha, com equilíbrio, com sensatez, com dinamismo, mas dentro de um formato que é o seu padrão, que é a sua tom de voz, que está ligado diretamente a como você se representa no dia a dia. Então, a sua postura, os seus olhos abertos, olhando para a pessoa que está conversando com você, os pequenos movimentos que você faz, tudo isso está passando informação toda hora, ligado principalmente à sua postura, né? E aí também a gente vai esbarrar
na história de como o seu salão parece. Porque quando a gente pensa no salão, a gente pensa assim, ó, como é que o salão tá? Como é que o salão... Como é que as coisas estão? Esses dias eu fui visitar uma pessoa e tinha um monte de revista lá. Quem é que lê revista ainda? Bom, primeiro, as revistas eram todas muito velhas. Não tinha nenhuma revista nova desse ano, não tinha nenhuma desse ano. Mas estava cheio de revista lá. As pessoas têm celular, as pessoas não vão ler mais revista. Então, se você quer colocar alguma coisa de leitura física, física que eu digo é que tenha tangibilidade, né? Que tenha, você possa pegar na mão, né? Então, você coloca lá alguns livros de leituras curtas, leituras pequenas, que a pessoa possa ali rapidamente ler, né? E eu sempre recomendo que as pessoas coloquem assim conteúdos de visagismo, né? Ó, esse livro aqui, Visagem na Prática, tem poucas páginas, a pessoa lê em 15 minutos que ela fica, tem 16 páginas que fala a parte principal do que é o visagismo, né? O tom certo, o trabalho do visagista, formato de rosto e assim por diante. Tem dicas interessantes aqui, focadas na cliente principalmente. Qual tipo de perfume, tipo de pele, e assim vai. Então, aqui, ó, mais uma leitura. Mas eu estou dizendo para você que pode colocar o que você quiser, livro de autoajuda e tal. Sempre pensando que se você fizer de uma maneira sensata e lógica, você vai manter o salão em ordem, vai manter o salão limpo. Isso tudo agrada e atrai muito a cliente. A cliente gosta muito de ver essa situação e de desfrutar desse ambiente agradável. Então, isso sim está ligado à postura. Isso é postura. E eu disse que a postura não significa que você tem que esperar cliente feito o goleiro esperando alguém bater o pênalti, um cara de bravo cercando ela, evitando que aquela coisa aconteça ali, fazendo aquele jogo de peraí, né? Isso é uma maneira de quem está enfrentando um adversário. A sua cliente não é uma adversária. Pelo contrário, a cliente joga no seu time. E ela joga na linha de frente. Ela é principal do time. Então você tem que olhar a pessoa como alguém que está do seu lado, não alguém que está contra você. Ou que seja seu oponente. De maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Mas a cliente percebe quando você trata ela com uma certa distância, como se ela fosse uma concorrente, por exemplo. Né? Mas, veja bem, também não significa que você precisa tratar ela como se ela fosse sua melhor amiga, né? Amiga da vida toda, amiga de infância. Também não é isso, né? Existe uma relação ali, como eu disse, né? Relação profissional. Então, embora você esteja do mesmo lado que o dela, é ela quem vai pedir e é você quem vai fazer e ela quem vai pagar e você que vai desfrutar do dinheiro que ela pagou. Então, existe uma relação aí bastante próxima de interesse, mas um interesse lícito, um interesse real. Então, eu digo para você, você tem que tratar a cliente bem, ficar de olho nela, ser gentil com ela, mas também não pode parecer amigo de infância dela, que também não pega bem. Então, nem ficar fazendo goleiro, que vai receber o pênalti, ou também alguém que chega ali que você trata como se fosse sua amiga a vida inteira, né? Isso não é legal. Também não é legal. Então, ter um salão, a postura não está ligada a você ter um salão chique ou um salão de luxo, não. Não tem nada a ver. Eu diria para você que o chique e o luxo é conhecimento. Você quer ser chique? Você quer ser um cara luxuoso? Tenha conhecimento. O conhecimento tira você de onde você está e faz você viajar por um mundo que é o mundo da imaginação, o mundo das informações, o mundo de quem entende tudo que está em volta entre você e a cliente. A sua conversa, claro, se torna uma conversa agradável, uma conversa que ela nem pega no celular para escutar você falar. E assim, quando eu falo essas coisas, às vezes tem muita gente que fica pensando, mas será que eu vou conseguir? Você consegue. Porque se eu consigo, você também consegue. O que você precisa é estar pronto para perceber que você pode conseguir, e quanto mais você conseguir, mais isso vai fazer sentido, mais você vai desfrutar desse momento de satisfação e alegria. Então eu vou dizer para você, e por que ter postura?
é um acelerador dos seus resultados. Olha que informação interessante, né? Por quê? Por quê? Quais são os motivos que o fato de você ter uma postura condizente com o seu trabalho essa postura é um acelerador para os seus resultados. Por que isso acontece? Por que isso é realidade? Então, eu vou dizer para você, sabe por que é? Porque quando você pensa de uma maneira bacana, os resultados começam a surgir para você com muita facilidade, com muita clareza. Os resultados, eles aparecem em forma de maneira que você trata, maneira que você aborda, como você recebe, como isso vai impactar a pessoa que está à sua frente, como essa pessoa vai ficar satisfeita com a abordagem que você deu, como você explica cada detalhe de cada coisa que ela te perguntou. Né? Então, a evolução do assunto é que vai fazer com que você tenha esse respeito e essa consideração pela cliente. E a cliente também possa ter por você. Mas isso simplesmente acontece porque você precisa pensar em como você vai ser sincero, real, verdadeiro, de maneira que isso possa reverberar num resultado positivo. Tem uma pesquisa feita por uma empresa, Reach Now. A empresa foi feita no final dos anos 2011, por aí. Essa empresa, que fala sobre customização de experiência e o impacto do serviço, está dizendo que 86% dos consumidores, 86% dos seus consumidores estão prontos para gastar dinheiro. 86% dos consumidores estão prontos para gastar o dinheiro. Eles querem um serviço e querem gastar. Mas 25% mais está disposto a pagar por um atendimento melhor. Então, imagine que de cada 10 clientes suas, vamos falar, de cada 8 clientes suas, 3 estão dispostos a pagar mais do que o que você cobra. Mas para isso você tem que entregar a experiência. Então você tem que dar um resultado poderoso de alto impacto. A recepção é uma parte muito importante do atendimento. Então, quando a gente fala de postura, a recepção também é uma parte muito importante do atendimento, porque ela está na linha de frente ali. É onde você pode ganhar ou perder definitivamente uma cliente, antes mesmo de mostrar a qualidade dos seus serviços. Então, treinar a postura, encontrar o equilíbrio de postura de quem está na linha de frente da recepção é muito importante. Eu diria para você, é fundamental, porque estão ali na linha de frente, pode perder definitivamente aquilo que você arrumou. E pensando nesse item, vou dar para você aqui o exemplo, né? Nós já há alguns anos, eu acho que 4 ou 5 anos, talvez um pouquinho mais, nós já cobramos da cliente na própria cadeira. Ela não vai para a recepção para pagar. Nós praticamente não tínhamos recepção nos últimos anos, nós abortamos a recepção e quando chegava a hora da cliente pagar, a gente ia até a cadeira dela para receber dela na cadeira dela. Por quê? Porque ela não fica presa com aquela ideia de que eu acabei de pagar. Né? Quando a última imagem que ela fica é de você mostrar o cabelo dela pronto. Então, antes de você soltar o cabelo definitivamente, a gente cobra e ela paga, tudo certo, e aí começa o trabalho de finalização, de soltar o cabelo, de mostrar, de pôr fixador, enfim, de finalizar o cabelo que a cliente acabou de fazer com você. Então, a recepção, você pode fazer um trabalho de excelência. Se quando chegar na recepção, ou na entrada, ou na saída, houver ali um desgaste, definitivamente tudo que você fez pode ir por água abaixo. Então a gente fala, fica atento, fica observativo, pensa cuidadosamente na possibilidade de você avançar e tenho certeza que você vai encontrar uma maneira muito legal de avançar. Você consegue criar um vínculo, uma empatia com a cliente quando você tem ela no seu domínio, quando você tem ela nas suas mãos, quando você dá todo tipo de atenção para ela, porque ela é a personagem principal dessa relação. É ela que está à frente, é ela que foi te procurar,
É ela que vai pagar, é ela que você vai convencer a comprar outros serviços, quem sabe até produtos, quem sabe até vender um pacote, fazer com que ela volte nas próximas semanas. Então, ela é que você precisa criar um vínculo de empatia com ela. Então, assim, você aprende a conquistar a cliente desde o primeiro contato, assim que ela chega até o momento dela ir embora. Você precisa conversar e participar ao máximo possível disso. E aí eu vou dar um exemplo. Eu já citei aqui, acho que umas 2 lives anteriores já. Eu estou treinando uma garota, o nome dela é Jussara, né? Estou fazendo um esforço para treinar a Jussara. Jussara é uma menina jovem, bonita, bem apresentável, né? E ela é agradável também na sua postura, no seu comportamento, mas ela chega a ser tímida, embora ela seja uma mulher alta, uma mulher grande, mas ela é muito tímida. E aí eu vim fazendo esse trabalho com ela. Quando eu não estou próximo, ela faz aquilo que ela estava acostumada a fazer. Ou seja, não fala nada, de boca fechada. E aí, quando acaba, eu falo para ela, conversou com a cliente? Não, ela queria só olhar no celular. A cliente não quer olhar no celular, é o que tem para hoje. Se você conversar e chamar atenção, e for empático, se você for interessante, se você tiver uma conversa boa, lógico que a cliente vai ficar conversando com você, mas para isso você precisa ter conhecimento, que a gente fala, conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais atenção a cliente te dá, né? E aí eu falo sempre assim, que onde há preguiça, né, depressa acontecem os maus pensamentos. Porque assim, tem muita gente que não conversa com a cliente porque tem preguiça de conversar. Ai, tem que fazer o cabelo, tem que ficar falando com a cliente, tem que conversar com ela, você está atendendo ela, tem que ser gentil com ela, atencioso com ela. Então você não pode ter preguiça também, porque se você evitar a preguiça, você também afasta os maus pensamentos. E aí a Jussara, que eu estou treinando, que eu estou ensinando ela, quando ela faz exatamente aquilo que eu ensinei para ela, ela vende 2 vezes mais e a cliente fica amiga dela, como se criasse uma relação de proximidade. Porque, como ela fazia antes, quando acabava a cliente ir embora, eu perguntava, como é que é o nome da cliente? Ah, ela falou, mas eu esqueci. Porque ela não teve relação com a cliente. E outro dia ela falou assim, que lá onde ela trabalha, eles fazem uma promoção chamada Groupon. Eles fazem essa promoção chamada Groupon, né? Então, eu falo para ela assim, olha, me conta uma coisa. Se eles fazem Groupon, se eles fazem lá Groupon, você tem uma oportunidade de fidelizar mais a cliente. Porque a cliente vem até você por conta da promoção que vocês estão fazendo. Mas se você não avançar para cima da cliente, sendo simpático, inteligente, mostrando para ela que você é uma pessoa que tem cultura, que você é uma pessoa que tem conhecimento, que você é uma pessoa empática, que você é uma pessoa gentil, amável, atenciosa, cuidadosa com ela, escuta tudo que ela fala e tudo mais, ela não vai criar vínculo com você também. Então, ter o acesso é a primeira coisa melhor do mundo. Eu falo que outro dia eu falei, acho que numa das aulas que a gente está fazendo, nós temos um curso que é www.robsontrindade.com.br. Nesse curso eu estava falando que a pessoa pode escolher ou atender um cliente que vai lá, vai fazer escova, ou uma cliente que vai lavar, cortar, escovar, fazer a cor e ir embora. Então, uma só vai lavar e escovar, 2 serviços. Outra vai lavar, cortar, escovar, hidratar, colorir, 5 serviços. Aí eu perguntei para os profissionais, você quer fazer qual? O de 5 ou de 2? A maioria dos profissionais esmagadores quer atender o de 5. E eu falei para as pessoas assim, eu quero atender o de 2. Porque essa que está lavando e escovando, se eu for gentil, amável, delicado, inteligente, for bastante atencioso, certamente ela vai voltar para fazer o quê? Lavar, cortar, hidratar, colorir e finalizar. E aí eu vou ter feito, em vez de 2, eu vou ter feito 7 serviços. Quanto o outro que fez 5, aquele só vai voltar lá depois de um mês. Então, às vezes, quando você pega uma promoção assim como essa que ela falou para mim, a Jussara do Groupon, ela tem que aproveitar essa promoção do Groupon e fazer o quê? E fazer com que essa pessoa possa voltar outras vezes por conta dela ser simpática, atenciosa e demonstrar todo o seu conhecimento. E aí a Jussara ela tem avançado com bastante sucesso
naquelas dicas que ela está fazendo, seguindo no curso que ela está fazendo, mas você precisa criar um hábito. Quando você cria o hábito, você supera todas as expectativas. Mas você precisa criar o hábito. Porque você fala assim, eu queria mais clientes e eu queria ganhar mais dinheiro. Então, o cabeleireiro, o que ele quer? Ele quer mais clientes e quer ganhar mais dinheiro. Tem muitos cabeleireiros que falam que é cliente. Esse salão precisa ter mais clientes. Quando as clientes chegam, ele atende rápido para a cliente ir embora. Então, a maneira de pensar tem que mudar. A maneira de tratar e de atender tem que mudar. E é sobre isso que a gente está sugerindo para você, que você tenha um olhar bastante interessante para perceber que a pessoa que está na sua frente, ela veio comprar de você uma coisa, ela pode comprar outras coisas mais, e que além dela ficar mais satisfeita, ela vai pagar mais. Então, olha aqui como tem interesse mútuo, né? Então, quando a gente pensa em como a pessoa atende melhor, como a pessoa conversa melhor, como a pessoa duplica e triplica o faturamento, é só a maneira de você se portar. É só o entendimento que você tem, a maneira de você olhar para a cliente, a maneira de você observar traços nela, o formato do rosto, adequar aquele corte que ela está pedindo ao rosto que vai ficar melhor aqui, melhor ali. Quando você lá fala, eu vou fazer o que você está pedindo, mas vou fazer uma pequena adaptação para que possa valorizar mais o seu queixo, mais o seu pescoço, mais o seu colo. E aí você vai discussando. O conhecimento faz isso. O conhecimento leva você para um outro universo, para outro lugar, que faz você se sentir muito mais, eu diria para você, faz você se sentir muito, muito poderoso e muito mais feliz com o dinheiro no bolso também. Então, vamos sumir com esse pensamento de que você não consegue, que você não pode, que não vai dar certo. Eu não sei falar, eu sou muito tímido. Não. Esquece a timidez, esquece. Quer ver uma maneira, né, de fazer com que a timidez desapareça definitivamente? A timidez é que você tem medo de conversar e a cliente falar alguma coisa e você não sabe responder. E aí você fica tímido. Por mais tímido que você seja, quando você começa a conversar com alguém que entende o que você está falando, que se interessa pelo que você está falando, por mais tímido que você seja, você domina o assunto. E essa cliente não conhece o assunto. Quando você conversa e a voz explicando para ela sobre o que você está falando, você descobre o quanto, ou melhor, né? Como e quando você pode avançar naquela relação de aproximação. Esse é o olhar do que a gente está falando e como a gente está evidenciando para você, né? O conhecimento ele é libertador. O conhecimento abre a sua cabeça, leva você para outro patamar, outro universo, outro lugar, que é o lugar que você sempre pensou em estar, mas nunca imaginou que fosse ser possível. Olha que coisa maluca isso, né? Você imaginar que o lugar que você gostaria de estar não é para você. Eu queria tanto fazer isso, mas eu nunca vou conseguir. Então, se primeiro você fala que quer, depois fala que não vai conseguir, você consegue o que você quiser. E eu sempre atribuo que o conhecimento mudou completamente a minha vida. Quando eu converso com uma cliente, e eu converso sempre muito com as clientes, eu trago assuntos que elas se interessam, assuntos que elas dominam, assuntos que elas conversam. Esses dias aqui, eu estava atendendo uma cliente, Janaína, o nome dela. Janaína. E no meio da conversa, ela falou, a gente está fazendo... na empresa onde ela trabalha, eles estavam promovendo alguns encontros híbridos. A menina que estava do meu lado, auxiliar, me deu uma cutucada no meu braço e fez assim, o que é isso? O que é isso? Então, você não tem obrigação de saber. Mas quem tem conhecimento, quem lê, quem aprende, quem faz curso de visagismo, sabe que híbrido são várias formas de fazer uma mesma coisa, ou várias maneiras. Ou você faz uma coisa e distribui por vários ambientes. Então, o que ela estava dizendo sobre evento híbrido, ela estava dizendo que ela faz uma palestra com o médico, ao vivo, que algumas pessoas estão lá na clínica assistindo a palestra ao vivo, ela transmite ao vivo para a internet, naquele mesmo momento, ao vivo. Tem gente lá assistindo, e ela está transmitindo para a internet para quem não pôde ir. E depois que acaba o evento, essa gravação ela disponibiliza no canal do YouTube.
E aquela palestra que estava acontecendo ali, que tinha gente ao vivo e gente assistindo online, também pode assistir depois, no dia seguinte, no mês que fica guardado lá no YouTube para as pessoas assistirem. Então, presencial, ao vivo e depois gravado. Isso é um formato de conteúdo híbrido, né? E aí começamos a conversar, seguimos conversando ali, e depois a menina disse para mim assim, mas como é que você sabia que era híbrido? Eu falo, você precisa ler, é conhecimento. A palavra híbrido está na conversa de todo mundo atualmente. As pessoas falam muito em possibilidades de evento híbrido, porque você vai ter que fazer. As pessoas falam, estou fazendo show em drive. As pessoas entram com o carro, lá 200 carros, estacionam com a distância entre os carros e participam do show. Mas esse show também está sendo transmitido pela internet. E depois o show fica gravado. Então, quando a pessoa, ao invés de bater palma, quando acaba a música, as pessoas buzinam. Olha que mudança de comportamento extremamente interessante e revelador. Então, você precisa entender que para você deixar de ser tímido e pensar, eu não consigo, um segundo ponto que você tem que pensar é que você precisa sair do centro da atenção. Porque você acha que você é a pessoa mais importante do atendimento. E a pessoa mais importante do atendimento é a cliente. Então, quando você... Vou até chegar perto para você ver aqui, ó. Quando você enxerga que a cliente é a pessoa mais importante e você sai do centro das atenções, você descobre que a sua timidez desaparece. Por quê? Primeiro, você não é o centro das atenções. Segundo, você tem conhecimento. Isso coloca você no lugar especial e a sua cliente no melhor lugar, que é no auge, que é em cima, que é no lugar de destaque, porque ela é a pessoa mais importante do processo. É ela que vai estar ali pronta para te ajudar a fazer com que você possa entender a importância dela e a importância do conhecimento que você tem. Eu não quero... tem gente que fala assim, né? Mas é que eu não quero soar falso. Tem gente que pensa que eu posso parecer falso para cliente. Não. Quando você tem conhecimento, você conversa e você... Sabe, pega uma criança que lê, que estuda, ela está no meio dos adultos, ela conversa com uma desenvoltura absurda. E ela é tímida. Mas quando ela domina o assunto que ela está falando, não tem timidez ali, porque está no lugar de conforto, falando sobre aquilo que eu domino. Olha que interessante. Então, você nunca vai soar falso quando você fala sobre o seu conhecimento, quando você sabe que você não é o centro das atenções e que você coloca cliente no ponto mais alto da relação entre vocês. Né? Então, eu vou dizer para você assim, como não fazer? Como não fazer? Postura não significa que você tem que falar gritando, ou movimentar-se as mãos, feito um malabarista, sabe? Que fica jogando as coisas o tempo todo, gesticulando o tempo todo, né? Quando você fala. Também, postura não é isso. Não significa que você tem que dar um show na sua apresentação na hora de receber a cliente ou na hora de ir embora. Você não tem que dar show, você tem que ser só, simplesmente, gentil, educado, preparado para atendimento, preparado para conversa, preparado para relação, né? E isso faz toda a diferença na maneira de você tratar e atender a sua cliente, né? Então, o jeito certo de fazer. Qual é o jeito certo de fazer? Transmitir uma postura de autoconfiança, de autoconhecimento para a sua cliente. Você é confiante, você conhece sobre o que você está falando e a cliente percebe isso em você. Você precisa desenvolver, visualizar e respirar essa postura. Seja atento, firme e seguro acima de tudo. Por quê? Se você estiver atento e firme e seguro, vai desenvolver um belo trabalho. Se você for atento, firme e seguro, vai visualizar melhor a sua cliente com
qualidade na percepção da cliente. E você vai respirar a postura de ser gentil, educado e conhecedor das técnicas que você vai exercer na cliente. Olha que maravilha, que coisa bacana quando você avança de maneira sistematizada, mas ao mesmo tempo você tem aquilo bem dominado na sua cabeça, porque você já estudou, já planejou, já se esforçou. Então tudo isso começa a fazer sentido para você e forçar você a seguir adiante para que você possa atingir os números, os resultados que você busca. Porque atingir resultado em números, em faturamento, em atendimento, em satisfação, pega o WhatsApp no dia seguinte, passa a mensagem para o cliente, gostou, recebeu elogio, está contente, o que eu posso te ajudar? E aí pelo telefone não tem timidez, porque você não está vendo a pessoa. Então, quando antes você era obrigado a subir um palco e palestrar para não sei quantas pessoas, tinha um certo pavor de subir no palco, que necessariamente não é uma timidez. Mas quando a gente fala de timidez, através da tecnologia, a timidez não existe. Eu não sei quem está do outro lado. Não estou vendo quem está aí. Não estou vendo quem está aí. Então eu posso estar mais preparado, ou seja, eu posso estar mais comprometido com a pessoa à medida que eu tenho uma forma de desenvolver o procedimento, da maneira que eu visualizo melhor ela e da maneira que eu respiro essa postura de ser atento, firme, seguro. É isso que a gente está falando. Tá? Então, o visagismo não é um procedimento blindado. Não é blindado, não. Pelo contrário, ele é 100% flexível. Mas, lógico que a gente cria para a pessoa uma maneira de que ela possa procurar, entre os serviços que a gente tem já prontos, algum que encaixa mais nela. Mas ela pode escolher qual ela quiser sem nenhum problema. Ela escolhe e ela junta aquelas informações que ela mais precisa e pronto. Só para ficar ainda mais evidente, eu tenho clientes que ligam para mim, olha, pode fazer um projeto de visagismo com óculos para mim? Posso fazer. Fotografo ele, vejo a postura, o formato do rosto, tom da pele, subtom, analiso o nariz, boca, os olhos, a sobrancelha, o tipo de cabelo, e aí o tipo de atividade profissional, escolho meia dúzia de óculos e mando para o cliente. E fica legal, fica lindo, 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 lindo de morrer. Fica excelente. Eu prometo que na próxima live eu vou mostrar um projeto desse para vocês conhecerem e saberem como isso torna a vida mais dinâmica, né? A Vera está dizendo assim, ó, dá uma dica de como eu devo, como deve a pessoa fazer, olhar, sorrir com a máscara. Olha só, olha que legal, hein? Débora, Vera, você fez uma pergunta muito interessante. Eu estava conversando esses dias e a pessoa falou assim, eu perguntei a pessoa como é que ela estava arrumando o cabelo em casa, né? E ela falou assim, eu quase não estou arrumando o cabelo. Eu falei, fica atenta, porque na tecnologia aparece assim, ó, essa parte aqui aparece, tá vendo? Ó? Daqui aqui aparece. Então você tem que estar bem maquiada, tem que estar com a sobrancelha bem feita, de rímel, com batom, com cabelo arrumado, com uma camisa que fica, pode ser camiseta também, mas que você possa ter uma coisa que comunica melhor você, que valoriza. Eu procuro usar o máximo possível roupa preta, porque meu cabelo e minha barba estão branca, e aí dá um contraste mais legal. Mas olha aqui, do meu lado. Eu podia até mostrar para você, mas eu vou eu podia até virar a câmera para mostrar, mas eu vou mostrar, ó, um óculos, tirei. Ó, outro óculos. Ó, tirei. Ó, outro óculos. Tirei. Isso é para mostrar para você que tem uma quantidade, enfim. Tem alguns que não estão aqui, porque eu deixei alguns no Guarujá, eu estava no Guarujá esses dias, estou trabalhando lá também, né? Ó, outro óculos. Eu tenho um azul desse aqui também, né? Que deve estar em algum lugar por aqui. Tem outro aqui, ó. Ó, outro óculos. Significa que quando você está na frente da tecnologia, que você usa a tecnologia a seu favor, você tem que lembrar que você precisa estar bem arrumado, porque as pessoas estão te vendo. E estão te vendo mais do que te viam antes. Porque antes a gente tinha um relacionamento que estava envolvido com as pessoas mais próximas, com as pessoas que estavam trabalhando com a gente, naquele ambiente de trabalho. Então você ia para casa, voltava, tal. Agora não. Quando a gente usa as tecnologias e a gente usa as mídias sociais,
A cada vez que a gente entra, a gente encontra pessoas novas. Pessoas que estão conversando com a gente, batendo papo com a gente, e pessoas que a gente não via há um tempão. Então, é nesse olhar que eu falo para vocês, vamos, acorda aí. Se você quer se reinventar, pensa bem nisso, né? Estudar é preciso. Se você estudar, tudo faz sentido. Agora, se você não estudar, as coisas não acontecem. As coisas não rolam. Então, você precisa se reinventar, ter ferramentas novas para o seu atendimento, ter mais para oferecer às suas clientes, ter mais coisas para dar para elas, para indicar para elas, para sugerir para elas. É isso que a gente está falando, é isso que a gente está tentando dizer para você, que você pode, que você deve, que você merece ser uma pessoa diferente, que você merece, que você precisa ser melhor do que o que você já é. Isso faz toda a diferença. Então, eu vou reforçar, transmitir uma postura de autoconfiança e autoconhecimento para a sua cliente. Você precisa desenvolver, visualizar e respirar uma postura vencedora de quem conhece o visagismo e introduzir na sua vida. E o visagismo vai deixar você mais atento, mais firme e mais seguro. Tenha certeza absoluta do que eu estou falando. Então, o que você precisa se reinventar, está lançada aí a oportunidade. www.robsontrindade.com.br. Lá, você pode entrar lá e entrar o link para a bio que vai para o Telegram. A gente coloca bastante conteúdo no Telegram também. Segue a gente lá, se engaja lá. E vou dizer para você outra coisa. Manda perguntas. Se você manda perguntas, a gente prepara a live que a gente vai fazer amanhã com vocês. Entre lá na nossa bio, deixe aí perguntas, contem os casos que nos aproximam, e lá no site tem um link que vai levar você diretamente para o Telegram. Tudo bem? Faça suas perguntas, mande tudo que você tem de dúvidas, porque eu vou estar aqui louco para ajudar você a resolver cada um desses impasses que fica aí na sua cabeça. O visagismo é a razão da minha vida. O visagismo me mostrou e abriu os meus olhos para várias situações que estão à minha frente todos os momentos. Quando eu foco no visagismo, quando eu vou buscar essa possibilidade de conhecer mais e entender mais sobre a minha cliente e sobre como é que a minha cliente me vê, como a cliente me percebe, como a cliente gosta de mim e como a cliente se sente bem quando eu estou conversando com ela, eu descubro que cada dia eu aprendo mais coisas. E todo dia eu aprendo coisas. Todo dia tem pessoas que me ajudam a melhorar, a falar melhor, a conversar melhor, a ser mais agradável, a me tornar cada vez mais alguém que detém conhecimentos diversos. E eu estou aqui pronto. Estou aqui pronto para ajudar você. Se você busca uma possibilidade de avançar e de melhorar e de ter aí uma cumplicidade com a sua cliente, com o seu trabalho, nessa missão nova de quem procura uma chance, uma oportunidade de avançar e ser alguém que se destaca mais, conta comigo. Eu sou Robson Trindade e o site do curso de visagismo online é www.robsontrindade.com.br. Nos vemos amanhã a qualquer horário. Assim que eu entrar, eu mando um aviãozinho para vocês virem participar aqui em breve. Até mais.